Bom dia a todos, estamos aqui com a atividade avaliativa de APR sobre expansão de moedas e comércio. Moedas na Roma e Grécia Antiga. As civilizações romanas e gregas usavam as moedas como meio de troca ao invés de escambo. As primeiras moedas romanas eram chamadas de ais e são datadas ao século IV a.C. As principais moedas da Grécia são datadas ao século VII a.C. e eram feitas de prata. Seus pesos determinavam seu valor, sendo mais pesado melhor. Rotas comerciais e difusão de moedas. Os romanos, para adquirirem mercadorias mais exóticas à época, usavam como suas principais rotas comerciais o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Mar Vermelho, viagem de aproximadamente 4.500 km, Índia até as cidades portuárias. Golfo Pérsico, viagem de aproximadamente 2.350 km, Índia até os rios da Mesopotâmia. A difusão das moedas pelo mundo ocorreu antes, com os gregos. Os mesmos apresentaram essa ideia de moeda de troca em diversos povos como os fenícios, cartaginenses e os persas. Moedas na Idade Média. Durante a Idade Média, o padrão de moedas foi estabelecido pelo rei dos francos, Pepino e Breve, padrão baseado no denário. Denário era moeda de prata que pesava aproximadamente 1,5 gramas, e esse padrão, porém, não era bem feito, que variava entre Inglaterra. Depois do rei Pepino veio o rei Carlos Magno da França, que era filho desse rei Pepino. Ele tentou continuar com essas moedas de prata, com base no denário, só que o povo queria a manutenção das moedas de ouro da época do Império Romano, ao invés dessas moedas de prata. As moedas na Ásia. As primeiras moedas no continente asiático surgiram nos territórios da Turquia e da atual China. A Turquia, as moedas de lá eram feitas de ouro e prata, eram feitas com as mesmas características, para ficar tudo igualzinho, por meio de um martelo. Eles usavam um martelo, batiam e faziam com que o metal ficasse igual para todas as moedas, ou minimamente parecido. Na China, tínhamos moedas de bronze do período Shou, que vai aí de aproximadamente 1200 a.C. até 400 a.C. Eles tinham formatos variados que simbolizavam seu valor, por meio dos objetos que representavam. Por exemplo, se eu tivesse a moeda com a forma de um peixe, a moeda tinha mais ou menos aí um valor de um peixe, que é para ajudar. Na China também, curioso, que tem a casa da moeda mais antiga de todo mundo. Não lembro onde agora, a cidade. Sistemas bancários na Idade Média. Eles começaram na Itália, por causa da necessidade de guardar moedas, que fez com que surgissem os primeiros bancos na Europa. Os bancários começaram a emitir uma espécie de boleto, uma espécie de empréstimo, que era um papelzinho com um valor que devia ser pago. Esse aí foi o comecinho do papel moeda, assim, bem comecinho mesmo. Só que o problema é, por que não deu muito certo? Por que travou? Por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica falava que esses boletos, entre aspas, não é bem um boleto, eles eram um pecado. A Igreja condenava e ela atrasou esse desenvolvimento bancário, consequentemente, desse papel moeda. No século XVI veio a Reforma Protestante, aí descondenou isso, aí ficou mais liberado, não era tão condenado mais. Moedas e os impérios. Conforme os impérios foram se expandindo, havia também a necessidade de espalhar suas moedas em seus territórios. Por exemplo, a gente tem o Império Otomano aqui, como dá pra ver no mapa aqui em vermelho. O Império Otomano ele se expandiu para, sei lá, até aqui na Hungria, como dá pra ver. O Império Otomano vai pegar a sua moeda e vai impor essa moeda na Turquia. Vai expandindo o império e, consequentemente, vai expandindo também a sua moeda de troca. Um dos impérios que fez isso bem foi o Império Romano. A gente tem essa notícia aqui que a gente consegue ver que o Império Romano chegou até certas partes da França. Por quê? Porque a arqueologia descobre que nessas áreas a gente tem moedas do Império Romano. Logo, o Império Romano chegou até lá. Obrigado por assistir, esse foi o nosso vídeo.